Mais um modelo da Volvo que eu, Jorge Augusto, trago aqui para vocês no YouTube do Comprecar TV. E dessa vez, pessoal, trouxemos aqui o sedã grande da marca, o S90. E esse carro aqui é muito interessante, porque ele traz aí o sistema de motorização T8 da Volvo, que a gente já conhece de outros modelos. Aqui nós temos um motor 2.0 a combustão associado a um sistema elétrico. Justamente por isso, o carro é um híbrido plug-in. E nesse vídeo, nós vamos conhecer todos os detalhes aqui do sedã grande da Volvo, que está na versão Inscription. Mas antes da gente falar aqui do S90, vamos falar um pouquinho da terminologia que a Volvo usa para caracterizar seus carros. O S, no caso aqui o S90, vem justamente S de sedã. A gente já teve no Brasil a letra V, que no caso vem de van, ou seja, seria a perua da Volvo. Também já tivemos no passado no Brasil a letra C, o C30, que aí no caso seria a versão coupé. E também temos a terminologia XC. Essa daí se refere aos veículos mais aventureiros da marca. Em inglês, a gente também pode entender o X como cross, então XC seria o cross country. E aí, além das letras, você tem os números que também fazem menção aos tamanhos dos carros. Esse daqui é o S90, é o sedã grande da marca. Temos aí o S60, que seria o sedã médio. Lá no passado, já tivemos o S40, que para os padrões europeus seria um sedã compacto, mas aqui no Brasil acabava entrando aí como um carro médio. A mesma coisa a gente vê aí no XC, né? Então a gente tem o XC40, o XC60 e o XC90. Então, o que a gente consegue ver só pela terminologia é que esse aqui é o sedã da família 90, que é a família maior da Volvo. Aqui na frente do carro, uma das coisas que se destaca é justamente o sistema de farol dele. Obviamente nós estamos falando de um farol completamente em LED, tudo aí é LED. Detalhe, a assinatura luminosa, né, que é bem bonita e é inspirada justamente no mítico martelo de Thor. Pessoal, esse farol aqui, além de ser em LED, ele é o sistema Full LED Active High Beam, ou seja, ele é um farol ativo de LED. O que seria isso? A gente já viu bastante carros que tem o alto nivelamento de farol, esse aqui tem. Também já vimos carros que tem o sistema do farol acompanhar as curvas, esse aqui também tem, só que ele tem mais algumas coisas aqui. Como a gente também viu no S60 Polestar, que a gente testou aqui no canal, esse sistema de faróis aqui, ele consegue entender o que está acontecendo na frente do carro. Então quando você deixa o farol no modo automático, ele consegue identificar se tem um carro à sua frente, recortar esse carro e iluminar ao redor do carro. A mesma coisa acontece quando está vindo um carro na contramão. Então ele está com o farol alto ligado, ele automaticamente apaga os blocos de LED para não ofuscar quem vem na contramão ou quem vai na sua frente. E ele faz isso tudo automaticamente. Esse sistema de farol, além do S60 Polestar que a gente testou e tinha, esse sistema também está disponível, por exemplo, na XC90 da Volvo. E tem mais tecnologia aqui no Volvo S90. Aqui na frente a gente consegue ver uma câmera instalada ali dentro do símbolo da Volvo. Ela trabalha junto com mais duas câmeras sob os espelhos laterais e mais uma outra na parte traseira do veículo. Esse sistema de câmeras forma a imagem 360 graus, o que é muito bom nas manobras. Afinal de contas, esse carro tem quase 5 metros de comprimento, 4,96 para ser preciso. Isso ajuda bastante. Outra coisa, aqui na frente, olhando a grade do radiador, um pouquinho mais para trás dela, você vai ver um sistema ativo de aletas. Funciona mais ou menos assim. Quando o carro não precisa de refrigeração, ele fecha essas aletas de modo que diminua a resistência aerodinâmica. E quando ele precisa, ele abre as aletas. Isso ajuda, por exemplo, na economia de combustível. O S90, como o sedã grande de luxo da Volvo, tem todos os recursos tecnológicos e de assistência que a gente já conhece de outros carros. Justamente por isso que ali na base do espelho retrovisor ele tem aquela câmera que filma a pista. E aquela câmera faz várias coisas. Ela está, por exemplo, ligada ao sistema do Seat Safety do carro. Dentro da cidade, caso o motorista esteja distraído e se aproxime de forma perigosa do veículo à sua frente, ele vai frear o carro automaticamente, ou para mitigar ou para evitar o acidente. Detalhe, o Seat Safety vai reconhecer também ciclistas, pedestres e animais de médio e grande porte.
Então, como vocês estão vendo, o sistema é bastante completo. Aquela câmera também serve na estrada para o Pilot Assist, que trabalha em conjunto com o controle de cruzeiro adaptativo. Já falamos muito sobre isso aqui no canal. Você vai para a estrada, liga o controle de cruzeiro adaptativo, marca uma velocidade. Quando o carro da frente começa a reduzir a velocidade, ele reduz automaticamente a velocidade do Volvo. O carro saiu, ele reestabelece. Também funciona no trânsito pesado da cidade, tá? Então o carro parou, você, para reestabelecer, só dá um toquinho no acelerador, ele continua mantendo a distância do carro da frente. E a câmera tem a função aí do Pilot Assist, que consegue identificar as faixas de rolamento e manter o carro dentro da faixa, atuando sobre o volante para que o carro fique no centro da faixa. Isso funciona na estrada e também na cidade. Outra coisa interessante aqui é o sistema de esguicho do para-brisa, que é diferente na Volvo. Na grande maioria dos carros, nós temos ali orifícios sobre o capô que projetam água diretamente sobre o para-brisa. Em alguns carros mais caprichados, esses orifícios ficam escondidos aqui embaixo do capô, mas também projetando a água no para-brisa. A Volvo foi mais inteligente. Ela colocou o esguicho na parte de baixo aqui do braço do limpador. Qual é a vantagem? Para começar, ele já joga a água imediatamente à frente da palheta. Então não tem perigo dela funcionar, nem que seja por um curto período seca. E tem outra vantagem. O esguicho que é projetado sobre o para-brisas, ainda que seja rápido a limpeza do para-brisa, você perde momentaneamente a visão. Aqui não, porque a água sempre fica imediatamente à frente do limpador. E isso te dá mais visibilidade e mais garantia de limpeza. Sobre o capô do Volvo S90, nós temos aqui a motorização T8 da Volvo. E o que seria isso? Seria a junção, a combustão do sistema T6 mais o sistema elétrico, que faz aí o híbrido plug-in da Volvo. A motorização a combustão já é bastante conhecida. Aqui nós temos um motor 2.0 litros que tem injeção direta, duplo comando variável e o sistema de turbo mais o compressor mecânico. As duas coisas para ajudarem bastante aí na questão de torque e potência. Esse motor aqui entrega a potência máxima de 320 cavalos de potência. E ele está associado a uma transmissão automática de 8 marchas. Detalhe curioso é que esse motor vai tracionar somente o eixo dianteiro do carro, mas esse carro tem uma tração integral. E aí como é que funciona isso? Lá no eixo traseiro existe um motor puramente elétrico, que tem uma potência equivalente a 87 cavalos. Esse motor elétrico é alimentado por uma bateria de alta potência, que não é aquela bateria 12 volts do carro, é uma outra bateria que tem aproximadamente aí 9,2 kW de potência. E esse motor a combustão ligado também ao motor elétrico do sistema, ele consegue também fazer a carga dessa bateria. Essa bateria ela pode ser recarregada, seja pelo motor a combustão ou pela tomada que está ali do lado do carro em eletropostos. De toda forma, o sistema de propulsão aqui do S90 gera uma potência combinada de 407 cavalos de potência. Curiosamente, esse é exatamente o mesmo sistema de propulsão que a gente encontra, por exemplo, no S60 T8, no S60 Polestar, na XC60 T8 ou até mesmo na XC90 com a motorização T8. Isso é por conta da plataforma comum da Volvo, que é a SPA. Todos esses carros que eu citei usam essa mesma plataforma e quando a motorização é T8 é sempre igual a essa daqui. Bom, a gente já viu que o sistema é bastante interessante, só que a gente quer saber se ele é eficiente. Olha só, funciona mais ou menos assim, pessoal. O motor a combustão entrega aí aproximadamente 40 kg de torque. Só que o torque combinado do motor a combustão mais o elétrico dá aproximadamente 65 kg. Para ser preciso, 640 Nm. Só que como a gente sabe, o motor a combustão para entregar o torque máximo precisa de alguma rotação. No caso aqui são 2.200 giros no motor. Só que o motor elétrico ele consegue entrar muito antes. Justamente por isso, pessoal, esse carro vai de 0 a 100 em apenas 5,1 segundos. E aí a gente consegue ver que o sistema híbrido plug-in funciona muito bem para te entregar um torque bom em baixa no modo elétrico e assim que o motor a combustão já tem torque, os dois se compõem. E a velocidade máxima desse carro, pessoal, 250 km por hora, é limitada eletronicamente. Aqui pelo lado a gente consegue ver essa bonita silhueta aí do S90, um carro bastante grande. Não por acaso, além do comprimento, ele tem impressionantes 2,94 no entre-eixos. Só para vocês terem uma ideia, um sedã médio no mercado brasileiro aí tem 2,70.
Outra coisa legal aqui são as medidas de roda e pneu. Temos rodas aro 20 polegadas, com pneus 245 de largura, perfil 40, um perfil relativamente baixo, né? Isso acrescenta estabilidade no modelo. E por falar em estabilidade, pessoal, suspensão aqui também não é convencional. Lá na frente você tem, obviamente, uma suspensão totalmente independente e multibraço. Só que aqui na traseira ela tem um sistema ar, para garantir conforto e, além disso, uma altura constante do carro em relação ao solo. Então, mesmo que você carregue aqui a traseira do Volvo com 3 pessoas, mais bastante bagagem no porta-malas, a traseira não vai descer, porque o sistema de suspensão a ar vai compensar. E isso acrescenta muito conforto ao rodar o modelo. Aqui atrás a gente pode destacar algumas coisas. Além dos sensores tradicionais de estacionamento dianteiro e traseiro, esse carro também tem aquele sistema de assistência e estacionamento. E a gente consegue identificar por conta daqueles sensores que vão na lateral. 2 de cada lado, além dos sensores traseiros. E outras coisas aqui, pessoal, que chamam a atenção. A iluminação das lanternas. Vocês devem estar imaginando, temos aqui um carro full LED. E olha só, pessoal, não temos. Iluminação LED aqui, só lanterna e luz de freio. Por mais incrível que possa parecer, luz de pisca e luz de ré são iluminações convencionais. Bom, tirando isso, pessoal, também tem a câmera de ré aí para o sistema 360 graus e a tampa do porta-malas tem um sistema de acionamento elétrico, como vocês estão vendo. Acrescenta muito mais comodidade. E ainda que nós não tenhamos aqui uma dobradiça pantográfica, esta dobradiça aqui, ela entra numa área protegida do porta-malas, então ela não ocupa espaço operacional. E o porta-malas tem uma capacidade muito boa, estamos falando aí de 500 litros de capacidade. Inclusive a gente ainda acha aqueles ganchinhos nas laterais ali para você conseguir pendurar algumas coisas e até mesmo uma tomadinha 12 volts e um local ali no porta-malas que é muito bom para você, por exemplo, colocar a sacolinha original da Volvo que vem com aquele carregador portátil do carro para você usar em casa ou em emergências. Aqui na frente no Volvo S90 você vê um padrão de qualidade, de acabamento e conforto que você vê em poucos outros carros. Eu vou começar falando dos ajustes que a gente encontra aqui. O banco é totalmente elétrico, então você tem a distância, a altura, inclinação do assento, inclinação do encosto, tudo elétrico. Inclusive temos ali 2 memórias, assim como o banco do motorista. Mas tem uns controles especiais aqui, que é justamente essa bolinha que vocês estão vendo aqui. Quando a gente dá um toquezinho para baixo nela, ela vai fazer o ajuste aqui do extensor de perna. Inclusive ela mostra aqui na central que está ajustando o extensor. Quando você dá um toquinho mais para cima, ela vai fazer o ajuste aqui do lombar e mais um toquinho, ela faz o ajuste das almofadas laterais, abrindo e fechando. Você controla tudo aqui por essa parte. Outras coisas que eu acho interessante aqui é a qualidade do acabamento. Obviamente, num carro desse padrão, você vai esperar esse tipo de coisa. Uma coisa curiosa na Volvo é que a Volvo não faz nada parecer o que não é. Então, quando você vê um detalhe como esse que é madeira mesmo. Quando você vê um detalhe como esse que é alumínio mesmo. E assim sucessivamente. Evidentemente que nós temos um carro de um padrão de qualidade ótimo aqui, com tudo suave ao toque, painel costurado em couro. Mas eu quero ver se ali na parte de trás, a Volvo repete isso que a gente tem aqui na frente. Afinal de contas, tem muito veículo que às vezes capricha no acabamento dianteiro e deixa a desejar um pouco no traseiro. Talvez o banco de trás seja um dos melhores lugares para você ficar aqui no Volvo S90. Afinal de contas, espaço não falta. Com 2,94 no entre-eixos, olha o espaço que você tem aqui para as pernas. E a movimentação de pés também é muito boa nesse veículo. Agora, o destaque, em geral, é o acabamento que esse carro tem e os detalhezinhos que fazem toda a diferença. Eu vou começar destacando aqui a saída do ar-condicionado que fica na coluna B. Acaba sendo melhor do que quando a saída de ar-condicionado fica na extensão do console, porque aqui ele fica muito mais direto para o passageiro que viaja aqui atrás. Agora olha só quantas coisas. Alça de segurança no teto, o ganchinho para você poder pendurar aqui o cabide. Tem um outro ganchinho aqui na lateral também para quem gosta de pendurar diretamente nessa posição. A gente tem aqui a porta com um acabamento que é o mesmo que a gente vê lá na frente. Aliás, o acabamento desse carro é outro ponto muito diferente, porque aqui a qualidade é extrema. Então, na parte superior da porta, você já tem aqui couro costurado, inclusive com material suave ao toque. Aqui no meio da porta, pessoal, é madeira de verdade. Depois você tem vários acabamentos aqui em alumínio, as caixas de som Bowers & Wilkins, que tem aí uma qualidade sonora impecável, e
toda a porta aqui forrada em couro, também com material suave ao toque. E isso é impressionante. Aliás, esse mesmo couro da porta é esse couro de qualidade que você tem aqui no estofamento, inclusive microperfurado. E isso dá uma sensação muito agradável aqui dentro do veículo. E você ainda acha aqui, por exemplo, a iluminação aqui no centro do carro, porém com iluminação em LED individual para cada um dos lados. E tem mais coisa, o descansa-braço escamoteável aqui, você tem aqui 2 porta-latas e tem mais um compartimento para você guardar coisas aqui com uma tampinha. E se você precisar, tem mais uma tomada aqui do tipo 12 volts para você poder ligar algum adaptador aí para carregar smartphone. Até mesmo aqui temos o guarda-mapas ou revistas que você tem ali nas 2 posições. Então, como a gente está vendo, não faltam recursos nesse carro. E olha só, até mesmo a porta tem essa rede de redução solar aqui, que também é muito prática. Bom, é o que a gente espera de um sedã grande que está destinado, obviamente, a transportes de altos executivos. Bom, hora da gente dirigir o carro aqui, pessoal, estamos falando de um modelo bastante sofisticado, né? Obviamente, sistema de chave presencial para você poder dar a partida. E aqui nós temos o botão que gira aqui no console. Bom, o veículo já está ligado. Como ele é um veículo híbrido plug-in, no momento que você dá a partida nele, ele não necessariamente liga o motor. E isso a gente consegue ver aqui pelo Drive Mode. Quando você clica aqui, você tem 4 modos de condução. O modo constante AWD, ou seja, todas as rodas tracionando. Você também tem o modo Pure para uma condução prioritariamente elétrica. O modo híbrido, que é esse que a gente está usando, e o modo Power para condução esportiva. Um detalhe é que quando você coloca o carro em modo Power, o que acontece? Ele já muda o painel à frente do motorista, liga obrigatoriamente o motor e troca ali o indicador de performance de economia pelo conta-giros. Quando você põe no modo constante AWD, ele também mantém essa mesma configuração. Já no modo Pure, o que ele faz? Ele desliga o motor a combustão e coloca aquela função ali que você está vendo do indicador de performance. E o modo híbrido é parecido com o modo Pure, porém ele vai usar um sistema balanceado entre o motor a combustão e o motor elétrico. Bom, obviamente esse carro tem todos os ajustes aqui no banco, né? Então você consegue achar uma posição bastante confortável. O volante, pessoal, tem ajuste de profundidade e altura, porém ele não é elétrico, né? Então, alguns carros dessa categoria é comum você encontrar aí um volante com ajuste da coluna de direção elétrico, mas a direção tem assistência elétrica. Inclusive, o volante aqui tem um acabamento bem interessante, né? Que a parte externa do círculo do volante tem um tom mais escuro e a parte interna tem um tom mais claro. Inclusive, a gente vê aqui que o volante é costurado em couro, com uma costura muito bem feita, né? Bom, o acabamento, a gente já falou bastante do carro, mas é um acabamento de extrema qualidade. O ar-condicionado aqui do modelo é digital e automático, então você consegue ter 2 temperaturas diferentes aqui na frente, uma para o motorista, outra para o passageiro. E o detalhe interessante é que aqui a gente pode destacar que o banco do motorista e o banco do passageiro da frente, você conta com 3 níveis de ventilação ou 3 níveis de aquecimento. Então você pode escolher aqui como é que você quer o banco, né? Então isso é de forma independente para motorista e passageiro. O que mais que a gente pode destacar aqui? O console central é muito bem organizado e uma das coisas legais aqui nesse carro é a alavanca, porque ela é feita de um cristal sueco da marca Orrefors. E o detalhe é que à noite essa alavanca ela fica levemente iluminada. Freio de estacionamento elétrico. Nós também temos aqui a função Auto, né, que é essa função hold aqui, que quando você está dirigindo o carro dentro da cidade, você aperta esse botão e quando você tira o pé momentaneamente do freio, ele continua parado, então você não precisa se preocupar com isso. Como a gente está vendo, o carro tem aqui os principais itens de conforto e qualidade que a gente já conhece dos veículos Volvo, além da central multimídia Sensus e também o painel virtual à frente do motorista. Uma observação que a gente pode fazer aqui sobre o ar-condicionado é o sistema Clean Zone da Volvo. Ele utiliza um sistema de multifiltros que ajuda a reduzir pólen, poeira e até mesmo odores. E outra coisa interessante aqui é que em dias muito quentes, quando você destranca o carro, ele automaticamente ventila o interior para descer um pouco a temperatura do ambiente. Também presente aqui no Volvo S90 temos um sistema muito sofisticado de som. É o sistema da Bowers & Wilkins. É o mais sofisticado que a Volvo disponibiliza. Já
vimos isso em outros modelos, como por exemplo a Volvo XC90, está presente aqui nesse carro também. Pessoal, são nada menos que 19 alto-falantes espalhados pelo veículo e ele usa um amplificador de 1.400 watts de potência. Então, você imagina a qualidade sonora. E o detalhe, quando a gente vem aqui na porta, tanto dianteira quanto traseira, a gente percebe que o tweeter está separado do alto-falante de sons graves e médios. Isso dá muito mais definição sonora. E outro detalhe, a gente também tem um alto-falante ali na parte frontal do carro, na parte superior do painel, justamente para dar uma composição maior do som. Inclusive aqui na central multimídia, a gente tem aqui experiência do som. E aqui você consegue fazer vários ajustes. Você pode otimizar o som para o motorista, todos os passageiros ou para quem está viajando no banco traseiro. Depois você tem aqui uma opção palco individual. Aqui você consegue criar uma atmosfera diferente do som. Então você pode aumentar ou diminuir essa sensação de atmosfera e aí você pode, por exemplo, dar um efeito mais 3D ao som ou um efeito menos 3D. Aqui, por exemplo, você vai ter a sensação de que o som está saindo pela sua frente. Aqui você vai ter um som mais envolvente. Então você consegue personalizar o som. E aqui tem um detalhezinho especial. Quando você aperta aqui concerto, o que ele faz? Ele pega o som que você está escutando e ele processa esse som da mesma forma que você escutaria isso na sala de concerto de Gotemburgo. Então eles foram lá, pegaram a sala da orquestra de Gotemburgo, viram como é que é o som e eles trazem essa sensação para dentro do carro quando você aperta essa opção aqui. E isso deixa o som verdadeiramente muito diferente e exclusivo. Hora da gente dirigir aqui o S90. Bom, o carro já está ligado, vamos engatar aqui a marcha ré. Automaticamente ele já põe na câmera traseira, que inclusive, pessoal, tem alta definição, você vê uma qualidade de imagem muito boa. Temos as linhas de guias que são dinâmicas inclusive e você pode acioná-las ou não. Você ainda tem aqui um modo de zoom para quando você está próximo do obstáculo conseguir ver melhor, ou ainda, apertou o botão de câmera 360, você tem a imagem 360 graus para você ver tudo o que está acontecendo. Vamos usar aqui a câmera 360 para fazer a nossa manobra. Bom, o carro está usando o seu modo elétrico de funcionamento, né? Porque a gente está no modo híbrido, estamos em baixa velocidade, então ele não tem necessidade de usar um motor a combustão, até porque a gente tem carga elétrica da bateria. E como a gente consegue ver aqui, ó, você consegue alternar a qualquer momento entre a imagem 360 graus e a imagem, no caso da câmera traseira. Eu mudei a imagem aqui justamente para a gente poder ver aqui o obstáculo, para a gente poder ver os sensores de estacionamento atuando. E como vocês estão vendo, ó, ele funciona aqui muito bem. Você tem aí uma precisão muito boa da dirigibilidade do carro. Agora nós vamos para o nosso teste de tração, pessoal, e já vou avisar, não farei o teste de lombada nesse carro, porque a frente dele é baixa. Então você precisa tomar cuidado em obstáculos como lombadas e valeta, porque o carro é baixo, é um sedã grande, não é um sedã assim super projetado para o mercado brasileiro, então a gente vai fazer apenas o teste de tração para ver aí a qualidade da suspensão. Vamos lá? Vamos alinhar o veículo aqui com os tachões. Bom, eu acho que a gente nunca passou com tanta suavidade em cima desses tachões aqui. Suspensão traseira a ar, né? A suspensão dianteira não é ar, mas a gente percebe aí uma suavidade da suspensão que é elogiável. É impressionante como essa suspensão consegue filtrar irregularidade. Você tem a sensação de estar aqui dentro meio que flutuando. Então o desenho do carro, a qualidade da suspensão, o acabamento do carro é primorosíssimo. Então você tem um isolamento acústico aqui muito bom, mas lombadas e valetas sempre devagar com esse carro, porque ele é um carro desenhado para primeiro mundo, né? Então para Europa, Estados Unidos, e ele não foi feito para ficar passando em lombada. Então nesses obstáculos tomem bastante cuidado, porque o veículo é baixo e é baixo mesmo. Agora, quando você consegue passar devagar no obstáculo, aí é que você vê, mais uma vez, a qualidade do sistema de suspensão, que o carro passa com uma suavidade impressionante. Vamos ver agora aqui como é que fica o isolamento acústico, até nesse piso um pouquinho mais desnivelado. Olha, a gente quase não tem a sensação de ter trocado de piso.
pela qualidade da suspensão aqui, né? A gente percebe que o veículo é muito suave. E o isolamento acústico, a qualidade do isolamento acústico é um ponto que faz toda a diferença num veículo como esse. Você tem a sensação de estar numa sala de estar, não só pela suspensão, mas também pela qualidade do banco, né? Então todo o conjunto aqui é pensado para você ter, sobretudo, qualidade e conforto. E isso a Volvo entrega de uma maneira nesse modelo que eu vou dizer para vocês, não é nem parecido às outras versões dos outros carros da Volvo. Aqui consegue ser verdadeiramente diferente. Agora vamos para a nossa manobra de fim de rua. Eu vou inclusive aproveitar aqui, pessoal, para a gente poder ligar a nossa câmera, para a gente justamente ver a câmera 360 graus. Então você aciona ela através da central multimídia, você tem aqui a opção da câmera, e eu vou passar para a câmera 360 justamente para a gente poder alinhar o veículo certinho aqui com o lado direito da guia. Bom, o veículo já está alinhado, então vamos lá para a nossa manobra de fim de rua, sempre parando aqui no mesmo ponto para a gente ver como é que o carro se comporta. Já com a câmera 360 a gente está vendo ali as linhas de guias dinâmicas da frente. Então eu vou aproveitar aqui e trocar para a câmera dianteira para a gente ter uma imagem aí, ó, para vocês poderem até acompanhar aí a nossa manobra. E claro, um carro desse tamanho, pessoal, não chegou aí muito perto dos 90 graus que normalmente a gente consegue. No momento em que você engata a marcha ré, ele já alterna para a câmera traseira. Então vamos concluir aqui a nossa manobra. Bom, me lembrei das manobras que a gente faz aqui com as picapes médias ou os SUVs grandes, né, que a gente testa. Usou praticamente todo o espaço da rua para fazer manobra. Então assim, na hora de manobrar, excelente o volante, muito leve, câmera 360 também, sensores funcionam muito bem, só que você vai precisar de espaço, tá? Então o carro é grande, tem um entre-eixos grande e na hora de manobrar você vai precisar de espaço. Tirando isso, a qualidade ao rodar e o conforto ao volante do modelo é impressionantemente elogiável. Nos deslocamentos mais urbanos ou velocidades mais baixas, quando você tem a bateria carregada ali do sistema elétrico, você geralmente faz esses deslocamentos em modo totalmente elétrico, que é o que exatamente está acontecendo aqui agora, né? Então ali no painel do lado direito, a gente consegue ver aquele marcador que mostra o quanto de potência a gente está usando. E desde que você mantenha aquele indicador dentro do semicírculo ali azulado, significa que você vai estar usando o veículo em modo elétrico. E toda vez que você tira o pé do acelerador, o que ele faz? Ele faz uma recuperação de energia. E ele mostra isso justamente ali, indicando a recuperação de energia da bateria. Agora, se por qualquer motivo você precisar de um pouco mais de potência e o modo elétrico não te atender para essa potência que você está precisando e você precisar pisar um pouco mais, olha só, na hora que você acelera um pouco mais, passou ali do ponto, ele liga automaticamente o motor a combustão para te dar mais desempenho. Ele faz tudo isso automaticamente sem você precisar se preocupar. Inclusive quando você vem aqui no Drive Mode e coloca ele na condução Pure, ele aumenta um pouco aquele arco do modo elétrico. Para o quê? Para forçar o uso do modo elétrico. Mas lembrando sempre que toda vez que você precisar de mais potência, o que ele vai fazer? Ele vai acionar o motor a combustão para que você consiga ter a potência necessária. Hora da gente pegar a estrada aqui, lembrando, né, pessoal, o carro tem luz de rodagem diurna em LED, então você não precisa se preocupar aí em ligar o farol. Bom, aquela mesma suavidade que a gente vê ali no modo urbano, a gente continua percebendo aqui na estrada. E vou dizer para vocês, tá? Aqui a gente ainda nota mais diferença ainda dessa qualidade de suspensão e desse rodar suave do modelo. E é bem diferente dos outros carros. Se a gente comparar assim, por exemplo, o Volvo S90 com os seus respectivos concorrentes alemães, que seríamos aí uma Mercedes classe E ou um Audi A6, seguramente eu vou afirmar para vocês que aqui a gente tem um padrão de suavidade e conforto superior. Estamos aqui praticamente a 100 km por hora e o carro continua utilizando um modo puramente elétrico. Nós não estamos usando um motor a combustão. E mais uma vez, isolamento acústico aqui muito elogiável, com uma suspensão bastante suave. Aproveitar agora para fazer uma retomada de velocidade aqui na estrada. Vou reduzir primeiro para 60 km por hora,
Depois vamos acelerar tudo até 120. Vamos lá? 60, pisando tudo. E já chegamos a 120 km por hora. Como vocês estão vendo, esse conjunto, né, de motor a combustão mais o sistema de motor elétrico, ele faz do Volvo S90 aí um veículo que, apesar de ser um veículo para uso mais executivo, com uma performance digna de esportivo. Agora vamos fazer aqui o nosso teste de aceleração de 0 a 100 com o S90, só que eu vou passar o Drive Mode aqui para o modo Power, para que a gente já sai com o motor a combustão ligado, né? E o carro se prepara para entregar o máximo de performance. Vamos lá. Nem vou fazer a largada estolada, só vou tirar o pé do freio e acelerar. Vamos lá, pessoal. Ó, a saída é brava. E já chegamos a 100 km por hora. Bom, pessoal, a gente usou bem menos espaço aqui da nossa mini pistinha de teste. A gente percebe que esses 5.1 segundos que a Volvo promete aí no 0 a 100 são bem verdadeiros e o modelo é extremamente ágil nessas situações. Entre os sistemas de assistência à condução que a gente tem aqui no carro da Volvo, nós temos aí o controle de cruzeiro adaptativo. Já testamos isso várias vezes. Mas do lado esquerdo aqui do volante, você tem um botão que quando você aperta ele, ele automaticamente já memoriza a velocidade que você estava. E com toques aqui para cima ou para baixo, você consegue programar a velocidade que você quer que o carro ande. No caso aqui, estamos numa rodovia que a velocidade máxima é de 120 km por hora. Temos também aqui um outro botão que você consegue escolher qual é a distância que você quer em relação ao veículo que vai à sua frente. Você tem essa aqui que é a distância maior e depois você tem mais 1, 2, 3, 4 níveis diferentes que você consegue mudar para ficar mais próximo do veículo que você vai à sua frente. Com o controle de cruzeiro adaptativo, que inclusive, se você não quiser usar o modo adaptativo, você vem aqui na central multimídia e aqui você tem uma opção para usar o controle de cruzeiro convencional. Não recomendo, use o adaptativo. Bom, com o controle de cruzeiro adaptativo acionado, ele vai começar a identificar os veículos que vão à sua frente. Nesse caso, ele já percebeu um veículo à nossa frente. Eu vou, inclusive, aumentar a distância em relação ao veículo que eu quero na minha frente. O que vocês vão perceber? Ele vai diminuindo automaticamente a velocidade aqui do S90 para manter a distância que você escolheu. Se o veículo da frente chegar a parar completamente, ele vai parar o Volvo. Inclusive você consegue usar isso dentro da cidade no trânsito. Então o carro para e para você restabelecer o movimento, você só dá um toquinho no acelerador e o carro volta a acelerar. Você saiu de trás do veículo da frente que está com velocidade menor, ele volta a acelerar para a velocidade que você tinha programado. Ele vai fazendo isso indefinidamente até que você pise no freio. No momento que você pisa no freio, ele cancela o sistema. Aí basta apertar aqui o botão para cima para ele reestabelecer, ele volta à programação que você fez. E caso você queira ainda mais comodidade, aqui nesses mesmos botões do volante, você aperta para o lado direito. Aí ele liga o Pilot Assist, que além do controle de cruzeiro adaptativo, ele vai manter aqui o carro no centro da faixa. Então, se você soltar o volante, ó, eu vou forçar o carro para fora da faixa, vocês percebem que ele faz a correção automaticamente para trazer o veículo para o centro da faixa. Então, se você estiver dirigindo um pouquinho distraído, mexendo na central multimídia, você vai sentir o volante fazendo essa correção automaticamente. Agora, isso aqui não é direção autônoma, tá? É só um sistema de assistência. E eu vou soltar agora o volante intencionalmente e vou ver quanto tempo ele leva para reclamar, para dizer que eu não estou com a mão no volante. Inclusive aqui nós temos uma suave curva na rodovia, você pode ver que o veículo está fazendo a curva sozinho. Então ele está mantendo o carro aqui no centro, mantendo a velocidade que a gente escolheu e já deu o alerta para a gente botar a mão no volante. Aqui ele aumentou o alerta agora com alerta sonoro, botou um ícone vermelho e cancelou a assistência justamente para o motorista poder restabelecer aqui a direção. Quer restabelecer o sistema? Só apertar o botãozinho para cima de novo, que ele restabelece o Pilot Assist e o controle de cruzeiro adaptativo. Bastante conveniente. Outro recurso muito interessante que a gente tem aqui é o alerta de ponto cego do Volvo. Nos dois espelhos laterais, caso tenha um veículo na região que você não consegue enxergar de forma correta pelo espelho lateral, ele liga ali um LED no espelho para dizer que tem um veículo no ponto cego. Vamos testar aqui o sistema agora, aproveitar que a gente está na rodovia.
vocês vão ver que no momento que um carro se aproxima ali por trás, ele já iluminou ali o ponto cego, mostrando que tem um veículo se aproximando. Dessa forma, caso você não perceba o carro, você vai conseguir ver justamente pelo ponto iluminado. E caso você dê seta para virar, ele vai piscar esse LED informando que a manobra pode ser perigosa. A gente sabe que em matéria de consumo, essa motorização T8 da Volvo é bastante eficiente. Aliás, essa motorização aqui que tem no S90 T8, a gente encontra em outros modelos, como por exemplo, as versões topo de linha do S60, XC60 ou até mesmo a Volvo XC90. Sempre a mesma motorização. E olha, é possível você fazer médias de até 20 km por litro, tanto na cidade quanto na estrada em condições ideais. Mas o que eu fiz aqui? Eu peguei o S90 e usei fora de uma situação ideal. Então a gente pegou um trajeto de 90 km em rodovia numa volta de feriado. O trajeto era para ser feito em aproximadamente 1 hora, mas ele foi feito em 2 horas e 30 minutos. Imagine a quantidade de trânsito. Pois bem, nessa situação, com a bateria do sistema híbrido totalmente carregada, o carro fez 6,1 litros para cada 100 km, o que dá 16,4 km por litro. Média excelente. Mas eu também fiz um outro teste com o carro. Aproveitei que a bateria do sistema híbrido estava descarregado e fiz essa mesma rodovia e aí sem trânsito. O trajeto levou aproximadamente aí 1 hora. E aí a média também continuou sendo boa, 7,1 litros para cada 100 km, o que dá aproximadamente 14 km por litro. Para um carro desse tamanho e com essa performance, vamos combinar que a média foi muito boa, o que comprova que, mesmo que você não use a bateria do sistema híbrido completamente carregada em situações ideais, ainda assim você consegue médias muito boas. Como a gente viu aqui nesse vídeo, o Volvo S90 na versão Inscription é o modelo ideal para quem procura um sedã executivo de alto luxo com um rodar verdadeiramente diferenciado em matéria de conforto. Não podemos esquecer o acabamento de primeiríssima linha, além de todos os sistemas de assistência à condução que a Volvo oferece. A título de consumo, pessoal, é importante dizer que esse powertrain que a gente vê aqui é exatamente igual, por exemplo, o da Volvo XC60 T8 R-Design, que a gente testou recentemente no canal. Justamente por isso, nós não vamos ser tão detalhistas em matéria de consumo. Afinal de contas, as coisas são muito parecidas. Mas só para vocês entenderem, pessoal, esse carro aqui, com um sistema híbrido plug-in totalmente carregado, você consegue fazer médias muito próximas de 20 km por litro, tanto na estrada quanto na cidade. Entretanto, isso depende de você carregar a bateria e não fazer uma rodagem assim tão extensa. Agora, se você não carregar a bateria e usar o carro no modo, digamos assim, híbrido, esse carro vai ter uma média de consumo aí na casa de 12 a 13 km por litro na estrada. De toda forma, para vocês entenderem todo esse funcionamento, a gente recomenda que vocês deem uma olhada no nosso vídeo da Volvo XC60 T8 R-Design. Afinal de contas, é o mesmo powertrain e o mesmo funcionamento. Evidentemente que o S90 Inscription, aliás, versão única, só tem nessa versão aqui no Brasil, não é um carro barato. Estamos falando de um modelo que tem o preço sugerido de R$363 mil. Agora, quando a gente olha o S90 em relação aos seus potenciais concorrentes, a exemplo do Audi A6 ou ainda a Mercedes Classe E, o que a gente pode dizer aqui? Temos aqui um modelo que é híbrido plug-in, enquanto os concorrentes não são híbridos plug-ins. E isso acrescenta, por exemplo, a autonomia em modo totalmente elétrico, que aqui você consegue fazer até uns 42 km em modo elétrico. E isso ajuda também na autonomia de combustível com aquelas médias interessantes. De toda forma, aqui nós temos um veículo que em matéria de custo-benefício frente aos seus concorrentes vale a pena ser consultado se você está procurando um sedã executivo com muito conforto e muita tecnologia. E se você gostou do carro ou quer fazer o melhor negócio aqui num S90, a gente sugere a você procurar a concessionária Baltic em Alphaville, pessoal. Certamente lá você vai ter o carro à pronta entrega e o melhor negócio no seu próximo S90 0 km. E olha só, pessoal, se você ainda não se inscreveu aqui no nosso canal, se inscrevam. Afinal de contas, essas matérias super detalhadas, só comigo, Jorge Augusto, aqui no YouTube do Comprecar TV. Comprecar é ideal para quem quer vender. Comprecar é ideal para quem quer comprar. Se precisou vender ou comprar, acesse hoje mesmo Comprecar. Acesse comprecar.com.br. Comprecar.